E aí, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso objetivo é tirar toda aquela mística das fórmulas de física que, vamos combinar, costuma assustar à primeira vista, né? Em vez de ficar olhando para equações estáticas no papel, a gente vai visualizar a eletricidade através de uma mecânica fluida e totalmente tangível. Essa, aliás, foi a mesma sacada genial que o James Clerk Maxwell teve ao formular as equações do eletromagnetismo, se inspirando justamente em fluxos de fluidos. Então, bora transformar o abstrato em algo que a gente consiga quase tocar. Bom, para começar, a gente precisa confrontar uma intuição muito básica que quase todo mundo tem. Pensa comigo. Quando você acende a luz ou liga um aparelho na tomada, é super natural imaginar que existe um fluxo contínuo, tipo uma verdadeira corrida de pequenas partículas saindo lá de longe, das turbinas de uma usina hidrelétrica, percorrendo quilômetros e quilômetros de cabos até chegar ao seu interruptor. Faz sentido, certo? Parece super lógico. Só que a realidade mecânica por trás dessa transmissão é completamente diferente. E quer saber? É infinitamente mais fascinante. E aqui vem a grande surpresa. Os elétrons, na verdade, não fazem essa viagem épica. Eles definitivamente não viajam da usina elétrica até a sua tomada. O elétron que ilumina a lâmpada da sua sala sempre esteve lá, dentro do próprio fio de cobre da sua casa. Eles ficam só vibrando, sabe? Oscilando para frente e para trás ali no mesmo lugar. Mas, peraí, se as partículas não viajam todo esse caminho, o que viaja então? O que realmente transporta a energia que move o nosso mundo moderno? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Vamos entender então a natureza da difusão e essa busca constante pelo equilíbrio. Olha só, para entender o que realmente viaja, a gente precisa primeiro olhar para como a energia se comporta na natureza. Tem uma regra universal que governa não só a eletricidade, mas quase tudo ao nosso redor. Tudo se resume a uma busca incessante por estabilidade. A energia funciona como um vetor de propagação. Ela está sempre buscando o equilíbrio, tentando escapar de uma área onde ela está super concentrada, de alto potencial, para uma área de menor potencial. É o famoso gradiente. Imagina um balão de festa cheio de ar. Se você solta o bico, o ar que está sob alta pressão corre desesperadamente para o ambiente de baixa pressão até que tudo se iguale. Na eletricidade, a diferença de potencial faz exatamente a mesma coisa. Mas tem um detalhe crucial. Num sistema de corrente alternada, esse ponto de concentração não fica parado. Ele muda de posição o tempo todo. E é isso que nos leva ao vetor, à inversão e ao nosso ciclo de 360 graus. Mas como a gente faz essa posição de energia mudar de lugar continuamente? A resposta está na mecânica física de um ímã. Num gerador, o ímã não é só um pedaço de metal pesado. Ele age como um vetor direcional absoluto. Ele dita para onde a força tem que apontar no espaço. Quando ele gira lá dentro do gerador, ele completa um ciclo de 360 graus. Na primeira metade desse giro, de 0 a 180 graus, o polo norte do ímã se aproxima e depois se afasta da bobina de fios. A seta direcional da força aponta para um lado. Mas aí, de 180 a 360 graus, o polo sul entra na jogada e faz um movimento exato e oposto. A seta vira. Ou seja, a cada meia volta, a direção da força magnética inverte completamente. E aqui vai um dado para te deixar de boca aberta. 120. Numa rede elétrica padrão de 60 Hz, que é o que alimenta a maior parte do mundo, essa rotação completa acontece 60 vezes por segundo. Como a tal seta direcional inverte 2 vezes por ciclo, uma no norte e outra no sul, a gente está falando de impressionantes 120 trancos de inversão de direção a cada único segundo. É um ritmo de empurra e puxa que é simplesmente frenético e invisível. O que nos traz a parte visual da coisa? O funil eletromagnético e como a gente pode visualizar a bobina. Tá, a gente já entendeu a rotação e a velocidade. Mas para deixar essas forças invisíveis totalmente tangíveis para nossa mente, a gente precisa mergulhar na mecânica microscópica. Como é que essa força giratória afeta o mundo físico ao redor dela? Bom, o formato exato dessa força magnética cria uma geometria específica chamada toroide. Na prática parece muito com uma rosquinha ou um funil geométrico curvo. O fluxo magnético sai com toda a força pelo polo norte, dá a volta por fora e retorna para o interior pelo polo sul. E o mais importante aqui, é no centro exato desse funil invisível que a força magnética atinge a sua densidade máxima absoluta. É um verdadeiro vórtice de pura força direcional. Isso ilustra de um jeito brilhante o que a física chama de força de Lorentz. Pensa bem, o funil não está parado, ele está girando junto com o ímã. Conforme esse funil magnético super denso rotaciona, ele literalmente varre os elétrons que estão dentro do fio de cobre da bobina. Essa fórmula clássica que a gente está vendo, onde a carga encontra a velocidade e o campo magnético, nada mais é do que a tradução matemática desse movimento de varredura mecânica. Em outras palavras, é o funil agarrando o elétron com força. Isso nos leva a uma conclusão muito interessante. O elétron é só um figurante, um mero reagente nessa história toda.
Ele não tem vontade própria, não toma decisão de viajar para lugar nenhum, ele simplesmente reage à passagem desse funil eletromagnético. Quando o funil gira e inverte a polaridade a cada 180 graus, o elétron toma um tranco para frente e, uma fração de milissegundo depois, é puxado para trás com a mesmíssima intensidade. Ele está só ali, preso nessa dança ditada pelo ímã. Chegamos então ao grande debate: movimento versus energia, a onda e a partícula. É agora que fazemos a transição dessa mecânica microscópica de empurra e puxa de volta para nossa realidade macro. Como esse empurra e puxa maluco se transforma na luz que ilumina um estádio ou na energia que carrega o seu smartphone. A grande sacada é entender a diferença abismal entre dois fenômenos. De um lado, a gente tem o movimento físico do elétron, que, como vimos, fica apenas vibrando no mesmo lugarzinho dentro do fio. Do outro lado, nós temos a verdadeira viajante, a energia. Ela se propaga como uma onda eletromagnética através dessa cadeia de vibrações, movendo-se numa velocidade quase igual à da luz. A energia usa esse balanço local do elétron só como um meio de transporte, para cruzar o espaço instantaneamente. Tem uma analogia que eu acho perfeita para resumir isso. Imagina uma longa fila de pessoas, todo mundo ombro a ombro. Se a gente der um empurrão na primeira pessoa da fila, ninguém precisa sair correndo lá da primeira até a última posição, concorda? O balanço dos corpos é o movimento dos elétrons, que fica restrito ali ao lugar deles. Mas o empurrão em si, a força do impacto, essa sim viaja pela fila inteira e chega na última pessoa num piscar de olhos. É exatamente assim que a energia elétrica flui pelos cabos, cruzando as nossas cidades. Para fechar nossa análise, vamos falar sobre a bomba alternada e fazer a grande síntese de tudo isso. Agora é hora de amarrar todos esses movimentos fluidos e conectá-los com as grandes leis da física clássica. Porque tudo que a gente viu aqui não é só teoria, é a própria engenharia do nosso mundo funcionando. Aquilo que a gente chamou visualmente de um funil mecânico varrendo elétrons é exatamente o que a engenharia batizou de fluxo magnético variável. E a melhor representação disso é a famosíssima lei de indução de Faraday. Essa fórmula basicamente nos diz que é a variação desse fluxo no tempo que gera a força eletromotriz. Ou seja, se o nosso funil magnético parar de varrer continuamente, não tem fluxo variável. E sem fluxo variável, meu amigo, é silêncio e escuridão total. O mais bonito de perceber nessa síntese é como a eletricidade obedece fielmente às leis da termodinâmica. A natureza, no fundo, só quer descansar. A energia elétrica se espalha por difusão simples. É igualzinho a uma xícara de café quente perdendo calor para uma sala fria até as temperaturas ficarem iguais. A carga elétrica faz exatamente a mesma coisa. Ela sempre tenta fluir por menor potencial possível até finalmente atingir o repouso. O universo anseia por esse equilíbrio. E aqui, exatamente aqui, que entra o brilho do design da nossa rede elétrica. Se a natureza quer repouso, o gerador não pode, de jeito nenhum, permitir que ela encontre isso. O ímã em rotação age como uma bomba alternada implacável. Ao girar e inverter a polaridade 120 vezes por segundo, ele ativamente impede que a energia alcance aquele tão sonhado equilíbrio estático. Ele frustra essa busca por repouso, forçando o sistema a trabalhar num ciclo infinito de empurra e puxa. E isso nos deixa com uma reflexão super profunda para terminar. A nossa civilização inteira, os hospitais, a internet, as nossas casas, tudo isso depende dessa frustração mecânica. A luz só brilha porque a gente nunca deixa a natureza descansar. Será então que manter um sistema de forma constante e intencional fora de equilíbrio é, no fim das contas, a maior genialidade por trás da alimentação do nosso mundo moderno? Fica o convite para você refletir sobre a elegância dessa dança da próxima vez que acionar o interruptor. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise conosco e que a mecânica do mundo continue sempre nos surpreendendo.